Oi, pessoal, tudo bom com vocês? Aqui é a Bárbara, este é o canal das Garotas Entre Livros e nós já passamos de 500 vídeos neste canal. Então, gente, este vídeo é para comemorar esses 500 vídeos, né? Então eu pensei, o que que eu vou fazer para comemorar esses 500 vídeos aqui no canal? É muito vídeo, né? Sei lá quantos anos eu tô gravando, acho que já tem uns 8 anos que eu gravo aqui nesse canal, uns 7 anos, alguma coisa assim. Só de blog tem mais de 10 anos. Então, eu fiquei pensando o que fazer para comemorar este marco, né, de 500 vídeos. E aí, eu poderia indicar 500 livros, ia ser um vídeo longuíssimo. Poderia indicar livros com 500 páginas, eu teria que dar uma caçada aqui, porque nem todo livro grande é bom, né? Aí até que eu decidi, por que não reagir a um vídeo meu? Vamos ver se isso vai ser uma boa ideia, né? Vamos ver se isso vai dar certo. Aí eu decidi, assim, eu pensei, a primeira ideia foi reagindo a 5 vídeos, os mais assistidos aqui do canal. Aí eu pensei, caramba, vai ser um vídeo muito longo ainda. Aí eu mudei de ideia e decidi reagir ao vídeo mais assistido aqui do canal. Então, eu vou assistir aqui no telefone da minha mãe, enquanto eu tô gravando com o meu. E eu vou abrir aqui no YouTube, né, o Garotas Entre Livros. O vídeo mais assistido daqui do canal é o vídeo, é uma resenha, que é a resenha de Rei Arthur e os Cavaleiros da Távola Redonda. Deixa eu abrir aqui, gente. Eu deveria ter feito isso antes, né? Joguei aqui no YouTube, né? Vamos ver o que vai aparecer. O meu vídeo, ele é o terceiro, né? Eu fiz a pesquisa assim, ó. Aqui no YouTube, eu fiz a pesquisa Rei Arthur e os Cavaleiros da Távola Redonda e o meu é o terceiro vídeo que aparece. Ele tem 3.000 e mais de 3.000 visualizações. E o primeiro tem 10 anos, né? O primeiro que é o do Literaturice, que tem 36 mil visualizações. O meu tem mais de 3.000, é o terceiro. E aí, vamos lá, gente. Ele tem 11 minutos. Vou abrir aqui, vamos ver. Ah, primeira coisa, propaganda, né? O YouTube. E aí, pessoal, tudo bom com vocês? Eu sou a Bárbara, este é o canal das Garotas Entre Livros e hoje é dia de resenha aqui no canal. Eu trouxe mais uma resenha para vocês do Rei Arthur e os Cavaleiros da Távola Redonda, essa edição maravilhosa da Zahar. Então venham comigo, venham conhecer um pouco mais sobre essa história. Sejam todos muito bem-vindos. Primeira coisa, gente, que eu tenho que comentar. Quão mais magra eu tava e o quão meu cabelo tava bem mais comprido do que nessa época, né? Aqui, 6 anos atrás, tem esse vídeo. Eu já estava gravando nessa estante aqui, só que numa posição diferente. E o início do vídeo, ele era com o desenho, né, de nós três, das Gels. Mas como a gente tá diferente, né, nesse desenho. Arthur e os Cavaleiros da Távola Redonda, ele faz parte do desafio dos 12 livros para 2019. Minha maquiagem também completamente diferente. Eu não usava blush rosa, né, rosado. E o batom, gente, olho de gatinho, que foi minha marca durante muito tempo. Ai, que saudades. Vou voltar a fazer isso. Os 12 livros para 2019. Tô fazendo resenha de todos eles. Foi o livro do desafio dos 12 livros para 2019. Gente, 2019. O livro tá aqui na minha estante. Eu deveria ter pego, né? Tá ali em cima. Depois eu pego. É aquela edição de luxo pequenininha da Zahar, né? Tô fazendo resenha de todos eles aqui no canal. Se você ainda não conhece, se você ainda não sabe quais foram as minhas escolhas, tem vídeo sobre esse desafio aqui. Estão uns cards aqui em cima, então assistam lá depois. E eu vou comentar com vocês um pouquinho do que eu achei desse livro. Um breve resumo sobre as informações técnicas dele. Ele foi escrito pelo Howard Pyle. Essa edição ela tem 356 páginas e é do ano de 2015, foi publicada aqui em 2015. Ela é edição de bolso da Zahar, clássicos da Zahar, capa dura. Esse bater na capa dura, gente, é um clássico, né? Todo mundo faz, né? Todo mundo faz. Todo mundo que tem um livro de capa dura faz isso. Ele tá um pouquinho manchadinho aqui o livro, mas acontece, né?
aqui para vocês verem. É a edição de bolso. Ele é pequenininho, mas ele tem uma capa bem bonita. E a parte de trás. E essa edição ela é ilustrada, ela contém os textos originais do Howard Pyle e tem algumas ilustrações que foram feitas por ele também. E ele se encaixa no gênero aventura e fantasia. E eu dei 3 estrelas para ele, a minha classificação foram 3 estrelas e eu vou explicar já já para vocês. Outra coisa que eu preciso comentar com vocês, a qualidade da câmera que eu utilizava na época, né? Então, vivia desfocando, gente, vivia desfocando. Era, se aproximasse demais, ele não entrava em foco, perdia o foco, até na movimentação perdia-se o foco, né? E eu não utilizava microfone. Microfone é uma coisa nova que eu estou estreando agora nesse mês, né, de abril. E até porque a captação do meu microfone no celular é muito boa, já é muito boa. Mas já troquei diversas vezes de telefone e de câmera desde essa época. A qualidade dos vídeos aumentaram, né? Mas antes deixa eu contar um pouquinho da história. Esse livro, ele é dividido em 2 partes. Antes ele traz um prefácio com algumas informações sobre o que a gente vai encontrar na história e um breve resumo, e depois ele vem com a primeira parte, que é a história do rei Arthur e o livro do rei Arthur, que é o nome dessa primeira parte do primeiro livro, né? São 2 em 1 aqui. E ele vem mostrar aqui a história do rei Arthur e as aventuras que ele viveu. Então, inicialmente, a gente vai ver a história dele, de como ele se tornou rei, como ele foi escolhido, todo o mistério e a fantasia ali relacionada com como ele tirou a espada. Um pouquinho enrolada aqui na explicação, né? Mas tudo bem. E eu tô aqui reparando na minha maquiagem, gente. O gatinho aqui, passar o delineador aqui em cima dos olhos, deixava meu olho tão caído. Parecia que meu olho era menor do que ele realmente é, né? E eu acho que eu tenho um olho até bem grande. E como ele conquistou todo o reinado dele, como ele era escolhido para ser rei, né? E é bem interessante, é bem legal mesmo esse início. E vai mostrar também como ele conheceu a Gwen, todo a Guinevere, né, a rainha dele, como ele fez para conquistá-la e algumas das aventuras que ele viveu. Ele esteve várias vezes ao longo desse livro, a gente vai ver o rei Arthur várias vezes é, sendo ferido e sofrendo com algum mal, mas ele consegue se reerguer de todas e ele é um homem ilustre, né? Um rei ilustre que todos admiravam e ele era muito corajoso. E também vai mostrar como se instituiu a Távola Redonda, e é algo bem mágico, porque quando eles são escolhidos, os cavaleiros, quando se monta a Távola Redonda, até o Merlin fala para ele que seriam escolhidos, né, pessoas ilustres, cavaleiros de boa estirpe, né? Gente, sinceramente, quem assiste esse vídeo aqui é porque gosta. Eu tenho as minhas teorias, já vou falar sobre elas daqui a pouquinho. Mas o tanto que esse vídeo desfoca não tá no gibi. Não tá no gibi mesmo. O Steve, né? Que seriam. E eles seriam. Os nomes seriam pra. Eu sou de gesticular muito, vocês já perceberam, né? Então toda vez que eu gesticulo nesse vídeo aqui, não mudei isso. É uma fora, entra em perde o foco, né? O vídeo vai perdendo o foco. Os nomes seriam gravados ali, né, de forma mágica na cadeira de cada um deles. Então essas cenas, essa parte da história é bem emocionante, é bem legal, é divertida de se ler. No segundo livro, ele vem falando de 3 cavaleiros, né, de 3 homens ilustres, de 3 homens importantes ali da corte do rei Arthur e as suas histórias. Aí o primeiro é o Merlin. Ele vai mostrar como a sabedoria do Merlin acabou levando ele à sua própria derrota. Então é um pouquinho. Nossa, que frase bonita, hein? A sabedoria do Merlin o levou até a sua própria derrota. Interessante esse resumo que eu fiz aqui. Gostei, hein, Bárbara, de 2019.
triste para o Merlin, mas a gente aprende uma lição ali com a vida dele, né? O segundo é o Sir Pellias, que é também um cavaleiro muito ilustre, né? E o que acontece com ele eram pessoas que também tomavam decisões ruins. Então a gente vai ver ali as decisões que ele toma se voltando contra ele e sendo a favor dele também das aventuras que ele vai vivendo. E por último, o Sir Gawain, que também era muito importante na corte do rei Arthur. Ele era, se eu não me engano, era ele que era sobrinho do Arthur, alguma coisa assim, eu não tô lembrando exatamente, mas se eu não me engano era isso mesmo. E ele não se dava muito bem com a Gwen, então tem umas tretas aí entre eles dois, mas ele era um cara muito importante. E ele sai para viver algumas aventuras e é bem legal também. E por fim termina o livro com arrematando toda a história e preparando, né, o autor prepara para o que viria a seguir, né, porque ele queria continuar contando as histórias de todos esses cavaleiros da Távola Redonda e da história do rei Arthur, né. Agora a minha impressão sobre o livro. Eu gostei do livro? Gostei, mas eu dei 3 estrelas por um motivo muito bem simples. Primeiro porque ele não me prendeu tanto. Pela minha cara falando do livro, nessa resenha já dá para perceber que eu não fiquei empolgada com a história. E realmente, nesse período eu estava vivendo aí um hiperfoco de Rei Arthur e suas histórias, e eu lia bastante coisa sobre o Rei Arthur. Eu li muita coisa sobre o Arthur, sobre o Rei Arthur, enfim. Então esse daqui me decepcionou bastante. Achei assim um livro interessante, mas ele não conseguiu me segurar. Então, em alguns momentos eu me via forçando a leitura para dar prosseguimento e não abandonar ou demorar muito ou perder o ânimo na leitura. Ele tem uma linguagem que para mim parecia muito infantil. Não é uma história onde você vê tantas pessoas ruins ou pessoas de índole duvidosa, nem nada disso não. Você tem os mocinhos, que são os mocinhos, e você tem as pessoas ruins, que são as pessoas ruins. Claro que os mocinhos às vezes não tomam umas boas atitudes, ou eles são, principalmente os homens, eles são muito é, é, orgulhosos, né, da posição deles e tal, então eles defendem muito a posição que eles estão, mas eles não são pessoas ruins, assim, maus, né? Eles não são vilões nessa história. Aqui a gente tem muito bem definido quem é vilão e quem não é. Esse tipo de trama não me prende muito. Eu prefiro quando a gente tem personagens que tem um pouco mais de profundidade, que eles não são rasos. E eu achei esses muito rasos, muito simples e sem nada muito para se desvendar nele. Tem uma motivação para o livro ser assim, né, gente? Porque ele é um livro voltado para um público mais infantil. Então ele tem esse aspecto de lidar mais com lições, né? Você tem personagens mais rasos, mais simples, menos complexos, porque você está escrevendo para um determinado público. E para aquele público entender de forma simples e nada complexa, os teus personagens também precisam ser assim, né? Diferente de outros livros de Arthur, o que você encontra é um personagem muito mais interessante, mais complexo, cheio de falhas, de erros, enfim, né? E afins. E como eu não estava mais. Em 2019 eu estava com 20 e poucos anos, né? Quase 30. Acho que eu estava com 28 anos. Esse tipo de narrativa já não me prendia, já não me prende, né? Mas a título de curiosidade eu queria conhecer, por isso acabei adquirindo o livro. Né? E também pesou um pouco, porque na mesma época em que eu estava lendo o Rei Arthur e os Cavaleiros da Távola Redonda, eu estava lendo A Grande Rainha, que é o segundo livro das Brumas de Avalon. E ali a trama é uma trama adulta. Então você tem muito mais coisas acontecendo, você tem muito mais armações sendo feitas, você não sabe muito bem quem confiar. Todos ali têm questões e conflitos, né? São personagens que são mais E aí é natural, impossível não se fazer a comparação nesse momento, né? humanos e têm uma maturidade assim na criação. Esses daqui não, eles são um pouco mais simples, é uma história simples.
E eu senti também que me lembrava muito uma fábula, porque ao final do livro, ou de um determinado capítulo, o autor ele conversa com a gente e ele fala assim, muitas das vezes, eu espero que vocês aprendam com a lição, com a vida, com o que aconteceu com fulano de tal, para que vocês não repitam os mesmos erros, porque é muito bom ter isso, mas se você não cuidar disso, pode acontecer isso, nesse nível, sabe? Eu não vejo problema nenhum nisso. Só que para o meu momento não era o que me prendia. Só que eu não era o público para esse tipo de livro. O momento que eu estou vivendo agora não é algo que me prende. Então nós temos essas questões. É um livro muito inspirador, isso eu não posso negar. O autor, o tempo inteiro em que ele está narrando a história, ele quer injetar algo no leitor que o inspire a ser uma pessoa melhor. Essa é a intenção. Que a história do Rei Arthur, a história dos seus cavaleiros, tudo que ele viveu e suas aventuras o inspire a ser alguém melhor. Porque em todas as aventuras que o Rei Arthur se metia, era por um bem maior. Ele não tinha um interesse próprio, mas era porque ele estava defendendo alguém, estava defendendo um reinado, um rei ou uma donzela em perigo. Então, ele o tempo inteiro é para te inspirar a se tornar uma pessoa melhor. Isso eu acho interessante, eu acho isso louvável e válido numa história. É, a minha crítica é a questão de gosto pessoal, não tem nada a ver com o livro ser ruim ou ter problemas de escrita, nem nada disso não, mas é algo de gosto pessoal mesmo. Se você quer conhecer um pouco da história do Rei Arthur, se você gosta da história do Rei Arthur, eu acho válido você ler, porque você vai ter várias perspectivas, né? Nós temos vários livros sobre a vida do Rei Arthur, várias releituras, vários autores que se dedicaram a escrever sobre a vida dele. Os mais famosos, é claro, são as Brumas de Avon, mas nós também temos o do Bernard Cornwell, que ele traz essa trilogia com a história do Rei Arthur. Então, são livros que, se você gosta do personagem, vale a pena ler. Diferente das Brumas, esse daqui, ele foca no Rei Arthur. As Brumas não. O Arthur, ele é um personagem secundário, alguém que está ali, mas não é a pessoa importante da história. Esse daqui não, ele já vai focar no Arthur só no segundo livro, que vai falar um pouco mais sobre esses outros cavaleiros, mas vai falar e vai relacioná-los eles com o Arthur, então ele não fica perdido na história. Eu gostei do livro, indico, ainda assim indico. Eu acho que seria até legal para quem tem família, quem tem filhos, ler junto com os filhos, seria algo interessante. Mostra muito bem as questões do bem, do mal, do que é bom e valoroso contra aquilo que é ruim e errado. Então, é um livro que eu indico que vale a pena a leitura. Tá bom, gente? Muito obrigada por vocês me acompanharem aqui no canal. Semana que vem eu volto com mais novidades, se resenha ou alguma outra coisa. Aguarde. E é isso, pessoal. Aqui é a finalização do vídeo, né? Que vocês já estão acostumados a me ver fazendo. Então, alguns comentários, né? Eu gostei da resenha. Eu achei assim que eu tava um pouquinho morna, né? Porque, obviamente, o livro não tinha me conquistado tanto assim. Então, quando a gente não gosta tanto do livro, é impossível a gente falar com empolgação sobre ele. Concordam comigo? E outra questão, eu tenho a minha teoria para que o livro tenha feito tanto sucesso, né? Ele tenha esse tanto de acesso. Todo dia tem alguém assistindo esse vídeo e ele tem bastante comentários, né? Ele se destaca também por ter bastante comentários. E a minha teoria é simples, é porque primeiro que não tem muita gente falando sobre esse livro, e eu acho que ele, em algum momento, ele passou a ser indicado para alunos de uma determinada fase, né, da escola. Para mim, esse livro passou a ser indicado nas escolas, a leitura dele. O tanto que muita gente vem assistir ao vídeo em busca de um resumo da história. Eu já tive gente comentando que leu na escola sobre esse livro e veio conhecer, né, um pouco mais, que recebeu indicação desse livro na escola. Então, eu acho que é um livro que acabou entrando no circuito de livros paradidáticos. Então, houve aí um crescimento de buscas por ele, né?
durante um determinado período. E ele até hoje ele é muito bem assistido no canal, né? Como eu disse para vocês, todo dia tem alguém que assiste esse vídeo e pesquisa sobre ele e acaba encontrando o meu vídeo sobre. É estranho, né, assistir um vídeo de tantos anos atrás, mas ao mesmo tempo é legal, porque a gente vê o quanto a gente evoluiu, algumas coisas não mudaram, o meu estilo de fazer resenha ainda é muito parecido. Eu sempre faço um resumo sobre o que eu li e dedico ali a maior parte para falar sobre a minha opinião, né? Então isso é muito legal e eu gostei de ver, né? E claro que a gente evolui, né? Eu fiquei olhando também para minha estante, quantos livros já saíram daqui e quantos já entraram. A estante está muito mais cheia, muito mais pesada e muitos livros já saíram daqui. Então é interessante ver essa mudança, né? E também é o que eu falei para vocês, eu entendo por que que o livro não me encantou tanto naquela época, porque eu não era o público dele, simples assim. Mas naquele mesmo período eu estava conhecendo muitos livros, eu estava lendo muita coisa sobre o Rei Arthur. Ele sempre foi uma figura que me interessou bastante. O tanto que eu já li bastante coisa sobre ele. Eu tenho é, um livro sobre a Guinevere aqui. Então, eu tenho muita coisa sobre o Rei Arthur, né? É uma figura que me interessa. Mas esse, infelizmente, não fez a minha cabeça, ele não me conquistou. Mas ainda assim, surpreendentemente, acabou se tornando a resenha mais acessada aqui do canal. Curioso, não? Gostei de ter vivido isso com vocês. Eu espero que vocês tenham gostado também desse vídeo de reação. E se vocês quiserem mais, é só comentar aqui que eu reajo a algum outro vídeo aqui do canal, algum outra, sei lá, o que vocês me indicarem aí para fazer, eu faço. Tá bom, pessoal? É isso por hoje. Muito obrigado por comemorarem os 500 vídeos do canal comigo e que venham mais 500. Em breve, com certeza nós chegaremos lá. Um beijão para todo mundo. Tchau, tchau.